Tá certo a minha gravata aqui? Bom sábado, irmãos. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez e repartir o pão de Deus com vocês. Olhando aqui, cada um dos rostinhos eu consigo identificar que pelo menos metade já foi ou é meu aluno. Estou me sentindo bem aqui, estou me sentindo tranquilo. Vou falar para vocês mais uma vez. Só que hoje eu vou repartir com vocês uma palavra que é muito, muito mais importante do que língua portuguesa, que é muito, muito mais importante do que falar inglês. Eu vou repartir com vocês uma carta de amor que Deus deixou para a humanidade já há milhares de anos, que tem transformado a minha vida e eu sei que tem transformado a vida de vocês também. É uma bênção poder estar reunidos aqui na casa de Deus a cada sábado, não é verdade? Que bom que você veio, Deus está feliz e o irmão que está ao seu lado também. Olhe para o irmão ao seu lado, para a irmã ao seu lado e deseje um ótimo sábado, lhe conceda um aperto de mão caloroso, um abraço e diga assim: Jesus te ama. Vai lá. Isso mesmo, olha que beleza. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, antes de começarmos a comentar alguma coisa sobre essas verdades eternas, eu quero pedir que você feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Grande Pai, estamos aqui num momento especial, Senhor. É o culto divino. É um momento que nós estamos dedicando o nosso louvor, a nossa adoração a Ti e a Ti somente. Nós pedimos, Senhor, que o Teu poder e o Teu Santo Espírito esteja presente neste momento, transformando cada coração, especialmente o meu. Senhor, se for da Tua vontade, que aquilo que eu proferir aqui possa transformar o meu coração e o coração desses irmãos hoje. Que saiamos daqui, Senhor, carregados do Teu Espírito e procurando fazer a diferença na comunidade em que estamos inseridos. Abençoa-nos sempre, te pedimos por Jesus. Amém. Eu gostei muito da oração que o Silas fez agora há pouco. Ele comentou algo no final que eu achei de extrema importância. Ele orou pedindo que Deus nos auxilie para completarmos a tarefa através do entendimento, né? Tendo entendimento, tendo a instrução na Bíblia, no espírito de profecia. Isso é muito importante, sabe? No mundo com tanta informação, você consegue hoje encontrar informação sobre qualquer coisa. Você tem ali uma dúvida sobre uma doença, entra no Google, pesquisa e logo você encontra. Você quer saber sobre um endereço, é a coisa mais fácil, ninguém consegue se esconder mais, né? Só que sabe, tanto acesso, tanta facilidade, também às vezes pode trazer um pouco de confusão, né? Às vezes as pessoas acabam tomando como certo aquilo que é errado. Eu trouxe uma historinha para vocês hoje. Gostam de historinha? Uma história curiosa. Eu achei que é uma boa ilustração para começar o sermão. Diz assim: um programa de rádio recebeu um telefonema de uma senhora que desesperada pediu ajuda. Meu marido doente já não trabalha há 6 meses e não estou conseguindo mais manter a casa com o que ganho lavando roupas. Se por acaso esta mensagem alcançar o coração de alguém, por favor nos ajude e que Deus o abençoe. Um grande empresário ateu, ao ouvir a mensagem dessa senhora pelo rádio, enquanto se dirigia para sua empresa, anotou o endereço e pensou consigo mesmo: é hoje que eu convenço mais um de que Deus não existe. Chamou 2 dos seus funcionários, deu-lhes dinheiro e ordenou que fizessem uma grande compra para aquela família. Quando ela perguntar quem foi, vocês devem dizer o seguinte: é o diabo quem mandou entregar esse presente para a senhora. Os funcionários procederam exatamente como o ordenado. De tudo compraram em dobro para aquela família, alimentos e provisões que abarrotaram o bagageiro do carro. Bateram palma na humilde casa e uma senhora abriu a porta. Viemos trazer os alimentos e provisões que a senhora pediu hoje cedo na rádio, disse um deles. A humilde mulher, com lágrimas nos olhos, abriu o portão e agradecia sem parar a presteza dos homens. Será que ela não vai perguntar quem mandou? Comentou um com o outro, enquanto enchiam a cozinha da mulher com as compras. Eu não sei, esquisito isso, né? Disse o outro.
Quando terminaram, a humilde senhora veio com uma jarra de limonada para refrescá-los. Quando terminaram de tomar o suco, um deles tomou coragem e perguntou: a senhora não vai perguntar quem mandou todas essas coisas? Não importa, na verdade, disse a mulher. Quando o meu Deus manda, até o diabo obedece, filho. Curioso isso, né? Sabe, é óbvio que isso aqui é apenas uma ilustração, né? Mas sabe o que me chama a atenção às vezes, irmãos? É que tem ser humano que é pior do que o próprio diabo, né? Porque Deus manda e ele não obedece. Sabe, nós conseguimos encontrar inúmeras orientações de Deus a partir da sua palavra. E são coisas que são tão claras, mas mesmo assim a gente prefere relativizar e deixar de lado algumas ordens. Nessa manhã eu vou propor uma avaliação própria. E não pensem vocês que isso é uma bronca, sabe? Não estou dando uma bronca em ninguém aqui. Eu estou propondo para vocês uma avaliação que eu estou propondo para mim mesmo. Todos nós devemos pensar e repensar as nossas atitudes. Não é verdade? Quem somos nós? Quem é você? Como adorador de um Deus, do Deus único, quem é você? Você está sendo um bom servo? Quando Deus manda, você obedece? Eu quero pedir a vocês para abrir no Evangelho de João. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 17. Se você observar logo no início do capítulo, tem um subtítulo e diz ali: a oração sacerdotal de Jesus. E se você tiver um pouco mais de tempo esta tarde, procure não dormir, por favor. Pega a palavra de Deus e leia com calma, e leia com paciência esse capítulo. Você vai ver que coisa linda. É Jesus fazendo uma oração toda especial. E eu acho bonito esse capítulo porque em determinado momento Jesus está falando e está orando por mim e por você. É isso que é especial nesse trecho. E eu gosto muito desse capítulo, mas nós vamos ler os versos 14 até o 17. Quero que vocês me acompanhem. Diz assim a palavra de Deus. Verso 14. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade. Aí o verso complementa de forma maravilhosa dizendo: a tua palavra é a verdade. O que é a verdade, irmãos? O que é a verdade? É a palavra de Deus. O próprio Jesus disse isso. Então não há motivo para duvidar. Não tem por que a gente racionalizar as coisas e imaginar assim: puxa, sim, a palavra de Deus é a verdade, mas aquilo que eu aprendi na faculdade também deve ser verdade. Então eu vou unir um pouco das duas coisas e pronto. Eu uni duas boas verdades, não tem como dar errado, né? Tem. Na verdade, vai dar bem errado. Porque o problema é quando existe mistura. Satanás é muito inteligente. Ele viu que o evangelho se tornou popular. Hoje, ser de Jesus, entre aspas, né, é pop, né? O atleta lá de futebol ganha medalha de ouro e coloca uma faixa, 100% Jesus. Será que é 100% Jesus? Não estou querendo julgá-lo, tá? A gente não julga pessoas, não devemos fazer isso. Mas nós temos a capacidade de julgar atitudes e ações e pensar se isso está certo ou errado, se determinada escolha é certa ou errada. Então, o problema é a mistura. Satanás é muito inteligente. Ao misturar, ele te oferece um produto que você até reconhece o sabor. Você não percebe que está com um pouquinho de veneno junto. Só que isso vai, eventualmente, te causar um grande mal. Quem é o povo de Deus aqui nesta terra? Jesus estava orando por um povo específico. E ele disse: santifica-os na verdade. Então este povo específico é o povo que anda na verdade. É um povo que vive a verdade. É um povo que prega o quê? A verdade. E a verdade não pode ser misturada, irmãos. Queridos jovens que estão me ouvindo, não se deixem levar pela pregação que mistura a verdade. Isso é muito perigoso para você e para as pessoas que você influencia sem querer.
para as pessoas que ouvem você conversar, que analisam a sua postura, o seu modo de vestir, de agir, isso tudo é testemunho, né? Então, se você está, de alguma forma, misturando certo e errado, você está passando isso aí para frente também. Isso é um perigo muito grande. Nós temos que testemunhar da verdade pura e plena, a verdade que Jesus deixou para nós. Quer você hoje viver apenas da verdade? Que bênção seria, né? Se nós conseguíssemos a todo tempo viver plenamente da verdade. Uma hora ou outra a gente vai escorregar e pecar, isso é fato. Somos pecadores. Mas nós conseguimos, com a graça de Deus, voltar para o caminho. Nós conseguimos, com a graça do Pai, voltar para a verdade. A história de hoje, que nós vamos nos basear, está em Números, no livro de Números. Eu peço que vocês abram aí a Bíblia em mais esta passagem. Números capítulo 22. Então, uma história muito conhecida. Nós vamos ler do verso 21 até o 33. Essa história aqui normalmente é contada para as criancinhas no cantinho da criança, né? E todo mundo conhece, mas hoje nós vamos fazer uma aplicação um pouco mais profunda disso aqui, tá? Hoje a história não é para crianças. Encontraram Números capítulo 22 a partir do verso 21. Vamos ler juntos então este trecho. Então, Balaão levantou-se pela manhã, albardou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Eu preciso ambientalizar você. O que está acontecendo aqui? Este homem, que um dia havia sido o homem de Deus, está agora servindo, está agora trabalhando por um outro rei. Está agora trabalhando em prol de uma outra causa. Ele não está mais ouvindo a voz do Pai. Ele não está mais fazendo a vontade de Deus. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor se pôs no seu caminho como um adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la retornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs mais uma vez no caminho entre as vinhas, havendo um muro de um lado até o outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor se apertou contra o muro e comprimiu o pé de Balaão, por isso ele voltou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e se pôs num lugar estreito, onde não havia um caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta mais uma vez, agora com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar, e esta disse a Balaão o seguinte: o que é que eu te fiz para que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada agora na mão e eu te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que ele inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu agora haveria te matado, e a ela deixaria com vida. Gente, é até engraçado mesmo, né? Eu fico imaginando, ele estava ali num acesso de raiva tão grande, consternado, batendo no bicho. O bicho conversa com ele e responde naturalmente. Acho que só depois ele fala: pera lá, eu estou falando com o animal. O que está acontecendo comigo? Ele tinha perdido completamente o juízo. Ele estava fora da sua postura original, primária. Ele estava fora do seu propósito, que era de servir a Deus. Servindo ao inimigo, servindo ao povo inimigo, ele estava se desviando completamente até do juízo, quem dirá do caminho. Estava agora ali falando com o animal, como se isso fosse normal. Mas sabe, Deus precisou se valer de uma mula
para poder dizer para aquele homem o que era certo e errado, porque ele não queria ver, ele não queria ouvir. Se a gente retornar à história, e não vamos ler porque é longa, nós vamos perceber que por várias vezes o príncipe do povo inimigo chegou e falou: Balaão, vai lá, vai amaldiçoar o povo, espera que eu vou conversar com Deus, ele dizia. Será que ele precisava orar a Deus e perguntar para Deus se ele podia fazer isso? O que vocês acham? Senhor, eu posso fazer mal para o meu inimigo? Quem dirá para o meu amigo, né? Eu posso fazer mal para o teu povo escolhido? O que o Senhor me responde? Aí Deus vai responder que não. Aí ele vai de novo, uma outra ocasião: Senhor, e agora? Agora eu posso? Onde é que esse homem estava com a cabeça? Balaão conhecia a verdade, mas escolheu deliberadamente o mal, né? Se o inimigo te faz uma proposta e você consulta a Deus, tem alguma coisa errada contigo. Se eu estou vendo uma coisa errada e eu quero consultar a Deus sobre aquilo, para saber se eu posso fazer o erro, tem alguma coisa errada comigo. Eu entendo quais são os princípios, porque o meu papel como cristão é estudar o proceder de Cristo. Eu não posso nem ficar em dúvida. Eu não devo nem chegar e falar: Senhor, será que eu devo? Só essa vez? Eu vou beber só esse pouquinho de álcool aqui, só essa vez? É porque eu estou aqui testemunhando, Senhor. O Senhor vai entender. Será que eu posso? Senhor, eu vou me prostituir, mas é só um pouquinho, porque eu estou querendo trazer essa mulher, né? Será que é isso? Será que eu posso relativizar tanto assim as coisas? Eu dei exemplos extremos aqui, né? Mas sabe, pequenas coisas são aquelas que nos amarram, nos prendem na mentira. Deus nos deu mapa, Deus nos deu as instruções, Deus nos deu o Espírito Santo. Qual é o problema conosco? Porque ainda estamos em dúvida, não é verdade? Sabe, tem um trecho que é muito forte, que diz que aquele que se diz cristão, mas segue os seus próprios caminhos, na verdade é um blasfemo. Vamos ler junto isso aí. Está em 2 Pedro, vamos lá. Segunda carta de Pedro, finalzinho da Bíblia, bem perto do Apocalipse. 2 Pedro 2, verso 2. E muitos seguirão as suas próprias dissoluções, ou seus próprios caminhos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Vocês estão vendo o perigo de seguir a nossa própria cabeça, o nosso próprio pensamento? E quando você assiste aquele filme de sessão da tarde, aí tem sempre aquele cara dando aquele conselho maravilhoso e fala assim: siga o seu coração. Tão bonito ouvir isso, né? Puxa, o que eu estou sentindo nesse momento? Deve ser uma coisa boa, então siga o seu coração. Mas daí a Bíblia fala: não segue não, porque enganoso é o coração do homem. Então, se você seguir o seu coração, você está enganado, não é verdade? A Bíblia traz essa ideia, é muito clara. Mas daí o inimigo fala: não, segue o seu coração, olha só, que coisa bonita, né? E coloca uma musiquinha de fundo. Aí você fala: puxa, deve ser isso mesmo. Faz todo sentido nesse momento, né? O plano do inimigo é confundir, é misturar, é tirar Jesus, é afundar você, é me afundar. Porque se eu, dizendo que sou cristão, faço a minha própria vontade e sigo o meu próprio coração, eu estou sendo pedra de tropeço, eu estou sendo um blasfemo, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Eu digo que sou cristão, mas não faço o que Cristo faria. Naquele momento, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguiu. Os seus planos foram frustrados. Mas sabe, um pouco mais à frente, se a gente estudar o livro de Números, nós vamos ver e vamos perceber que ele conseguiu de alguma forma atrapalhar o povo de Israel. Ele, em determinado momento, conseguiu infiltrar no meio do povo algumas mulheres moabitas. Ele conseguiu infiltrar no meio do povo, no meio de uma nação santa, separada. Isso significa santo. Santo significa separado, diferente. Conseguiu infiltrar ali gente ruim. Conseguiu infiltrar uma semente do mal.
um pouquinho só de coisa podre. Eu fico imaginando, não devia ser 1000 mulheres moabitas, não devia ser 500 mulheres moabitas, o número não devia ser muito grande, porque senão, logo iam perceber que tinha muita gente diferente ali. É pouca coisa. Vocês perceberam? O mal, ele vem em pequenas dosagens, porque se o inimigo apresenta todo o mal de uma vez para você, você se espanta. Opa, espera lá, não, é melhor não. Agora, se ele vai de pouquinho, você nem sente, e a hora que vê, já está emaranhado. Eu não vou dizer que Balaão fez errado em orar, porque buscar a Deus é certo, mas a oração dele é que foi equivocada. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas orações. Nós temos que tomar cuidado com o tanto que nós pedimos, e com o que nós pedimos, obviamente. Sabe, a gente às vezes pede tanto para Deus, né? Senhor, me ajuda a passar nesse curso. Eu vou dar um exemplo qualquer, tá? Senhor, me ajuda a passar aqui no curso. Eu quero ser médico, me ajuda a passar no vestibular de medicina. E já faz 6 anos que você está no cursinho querendo passar no vestibular de medicina. Aí você ora um dia desesperado e fala: Deus, por que o Senhor não ouve minha oração? Está errado, né? Deus ouve a sua oração. Quem sabe você que não está ouvindo a resposta dele. Pode ser que ele olhe para você e fale: filho, você seria um ótimo administrador de empresas. Filho, você seria um ótimo professor. Filho, você seria um ótimo pastor. Filho, você seria um ótimo advogado. O meu plano para você não é que você seja médico. A gente demora para ouvir ou entender qual é a orientação de Deus. Eu fico pensando e trazendo essa história para os dias modernos. O pastor montado numa jumenta, imagina. Vamos colocar aqui então que ao invés de estar andando num carro muito bom, é o pastor andando de fusquinha. Aí um dia o Fusca tem que conversar com ele e falar: olha, pastor, você está fazendo errado. Se eu não tivesse, sei lá, engasgado aqui, morrido, você teria batido o carro e teria morrido fazendo as coisas erradas. Se a gente transformasse essa história para os dias de hoje, né? O presidente da associação teria sido repreendido por um Fusca. Já pensou? Nós não vemos esse tipo de coisa acontecendo hoje. Mas para aqueles que acreditam em Deus, vem claramente a mão do Senhor operando por trás. Nós conseguimos observar. Se você acredita que Deus pode todas as coisas, você consegue ver a mão dele operando. Deus é grande e o poder dele é maior do que todas as forças desse mundo. No final, a vontade divina acabou operando, e não a vontade humana. Ainda assim, aquelas mulheres que haviam se infiltrado no povo, isso ocasionou um grande problema, mas isso também, num determinado momento, foi remediado. A vontade de Deus acabou triunfando. E sabe, por mais que o inimigo opere na casa de Deus, isso pode parecer estranho para você. Olha bem aqui para mim. Isso pode parecer estranho para você, mas o inimigo, ele opera assim. O inimigo opera na casa de Deus. Sabia disso? Sabia que ele tem poder sobre algumas pessoas, infelizmente? E essas pessoas trazem discórdia, trazem cisão, separação, trazem problemas, fofoca, trazem divisão. Mas mesmo tendo gente ruim trabalhando contra, ainda assim no final é a vontade de Deus que vai vencer. Amém? Ainda assim, apesar do coração humano tão enganoso, tão podre, tão propenso a se misturar, ainda assim a vontade de Deus no final é que vai vencer, apesar das nossas más inclinações. Então eu pergunto para mim mesmo: eu vou me enganar até quando? Até quando eu vou pensar que tudo bem, é só isso aqui? São poucas mulheres no meio do povo santo, é só um pouquinho. Será que vai estragar tanto assim? Sabe, comendo, assistindo, falando, consumindo, se relacionando com aquilo que é o moabita na minha vida, sabe? É aquele programa, é aquela série, é aquele livro, é aquela ideia na faculdade, aquela disciplina que está fazendo a sua cabeça.
Você não pensava daquele jeito, agora você pensa. É o Moabita na sua vida. Ele está te estragando, está me estragando. A gente tem que tomar cuidado com o pecado de Acã, porque uma coisinha pequena no meio do povo de Israel trouxe maldição para o povo inteiro. Então, eu não estou pedindo agora como um corpo, como igreja, eu estou pedindo para você e para mim, individualmente, vamos tirar o pecadinho de Acã, a mistura. João 8,32, vocês sabem de cor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade, não é o dinheiro, não é uma nova carreira. Não estou dizendo que isso não é importante sim. Mas se isso suplanta a verdade na sua vida, não vai te libertar, vai te prender. Como você pode mostrar para o mundo hoje que você é livre? Como você pode mostrar para o mundo que você é diferente? E quando eu falo com jovens, eu percebo isso, né? Os jovens, eles querem fazer o que todos os outros jovens estão fazendo, mas ao mesmo tempo ser diferente. Perceberam isso? Ele quer ser diferente um pouco no estilo e tal, só que ele quer estar no meio de todos os jovens, se sentir parte. Então ele quer fazer o que todo jovem faz, mas ele quer ser diferente ao mesmo tempo. Então eu vou dizer, você não precisa ser 100% diferente, sim, excluído do grupo, eu quero dizer. Não, eu vou ser aquele crentão chato, que não quer conversar com ninguém, porque eu não posso me misturar com o errado. Não é isso, a ideia não é essa. O povo de Deus, mesmo sendo santo, ele peregrinou e passou do lado e testemunhou para inúmeros outros povos. Você pode ser exatamente igual. Apesar dos erros, apesar das nossas falhas, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu posso fazer parte de uma comunidade, mas ao mesmo tempo ser um diferente bom, um diferente especial, um diferente santo, separado. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Pense aí no íntimo. Há 5 anos você considerava inaceitáveis coisas que hoje são normais? Pense, você sabe do que eu estou falando. Você sabe como a mídia tem bombardeado hoje, não só os jovens, os adultos também, as pessoas com um pouco mais de experiência também. Há 5 anos você se escandalizava, hoje você não se escandaliza mais. O que será que aconteceu? Será que coisas erradas passaram a não ser mais tão erradas assim? Será que o erro começou a ser confundido com o certo, ou pelo menos aceitável? Há 5 anos ouvir palavras de baixo calão te deixava mal. Hoje você até as diz no momento de raiva, de explosão. Há 10 anos, ler a lição da escola sabatina era indispensável para você. Hoje você assiste a novela porque ela tem um tom bíblico e acha que o que é mostrado ali é normal e está certo, e é a sua fonte de informação. Há 10 anos, onde estava o prumo do certo e do errado na sua e na minha vida? O que você considerava como a palavra de ordem? No falar, no pensar, no comer, no vestir, no proceder, no responder para um professor de faculdade. Há 10 anos você concordava com toda a Bíblia. Há 5 anos você concordava com toda a Bíblia. Hoje você pensa que quem prega a moral divina é preconceituoso. Eu mudei, você mudou. Eu tenho uma notícia para nós: Deus não mudou. Deus não muda. Amém? E tem um trecho muito especial que diz assim: é porque eu não mudo, Deus falando, que vocês não são consumidos. Ainda bem que Deus não muda. Mas sabe, nós não podemos mudar os nossos parâmetros, irmãos. Isso é muito perigoso. Houve um problema um dia, logo depois que o primeiro casal havia saído do Éden. Os seus filhos foram sacrificar. E Deus tinha deixado muito claro como Ele queria o sacrifício. Deus tinha estipulado, falou: olha, o sacrifício é de um animal, é de um cordeiro, porque um dia virá o cordeiro que tirará o pecado do mundo. E Abel foi lá e fez exatamente como Deus tinha falado. E o sacrifício dele foi aceito. Deus aceitou.
Só que o irmão dele, que cultivava ali, falou: olha que fruta mais linda, eu vou levar essa fruta aqui, porque, gente, essa fruta está espetacular. Olha esse melão, que coisa mais linda. Olha essa manga, olha esse trigo. E levou para o altar. E sabe, no coração dele fazia todo sentido isso aí. Vocês estão entendendo? Às vezes no seu coração faz todo sentido, mas é o que Deus fala. No momento, o sacrifício de Caim não foi aceito. Ele não havia entendido na essência que o Filho de Deus não é o melão que tira o pecado do mundo, não é o trigo que tira o pecado do mundo, não é a melancia, não é a manga que tira, é o cordeiro. Deus tinha deixado claro: o sacrifício que eu quero é esse aqui, e este somente. Me adorem sempre do mesmo jeito. Não busque mudar com o tempo, porque eventualmente eu não vou mais aceitar o seu sacrifício. Você vai cometer o pecado de Caim. Nós precisamos ler e procurar orientação, gente, na palavra de Deus, não no fantástico, não nos livros de ciência, não na filosofia humana, porque tudo isso vai trazer o engano. Nós precisamos voltar para o prumo da verdade, da decência, da honradez, daquilo que é certo e louvável, conforme diz o apóstolo Paulo. Tem uma passagem do Grande Conflito, página 529 até 530, que diz o seguinte: Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas, e que caso ele se revelasse abertamente, seria enfrentado e vencido. Portanto, ele procura retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto ele faz emboscada com as suas forças, a ponto de destruir todos os que se arriscam a penetrar no seu terreno. O perigo não está enquanto nós estamos no terreno de Deus. É o momento em que nós nos aventuramos no terreno do inimigo. Vocês estão vendo? Unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos e estatutos é que estaremos seguros. Toda tentação, toda influência má, quer seja mostrada ou secreta, pode com êxito ser vencida, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Esse trecho do Grande Conflito, ele é muito poderoso e nos traz uma ideia de que nós precisamos estar em comunhão e estar buscando, como Silas falou na oração dele, o conhecimento na palavra de Deus. Não faça porque você acha que é certo. Tenha certeza. O problema é a gente achar. Caim achou. Ele achou que estava tudo bem, mas Abel tinha certeza, porque ele fez exatamente como havia sido dito para ele fazer. A Bíblia diz exatamente como nós devemos proceder. Não vamos achar que estamos certos, vamos ter a certeza na palavra de Deus. Que Deus nos transforme, que eu e você sejamos 100% de Jesus de verdade. E como diz a palavra de Deus, sê tu uma bênção. Amém. Oremos. Grande Deus, o teu povo está em pé diante de ti e nós clamamos, Pai, livra-nos da mistura do erro e eventualmente da perdição. Nós queremos te seguir e te servir, Senhor, como um povo que anda na tua verdade e na tua verdade somente. Abençoa-nos a todos os dias, procurar orientação na tua palavra, procurar, Senhor, o conhecimento na fonte verdadeira, na fonte que traz a salvação, que traz a libertação do pecado. Nós sabemos, Senhor, que é a tua verdade que nos liberta. Liberta-nos a partir de agora. Nós não queremos mais ser cidadãos deste mundo, como Jesus Cristo um dia orou falando sobre nós. Que nós não sejamos mais deste mundo. Nós temos que ser já, Senhor, cidadãos do céu. Nós apenas estamos esperando o nosso Mestre vir nos buscar. Guarda-nos e abençoa-nos durante mais este sábado. Te pedimos, no nome de Jesus. Amém.